Olá, irmãos! Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Juscelene Souza, eu sou a esposa do Leandro. Amados, hoje eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês sobre uma frase muito recorrente em nosso meio. Não sei se você já ouviu alguém repetindo essa frase, mas eu já ouvi centenas de vezes pessoas dizendo assim: isso não é ponto de salvação, ou não sou salvo por fazer ou não fazer isso. Geralmente, a pessoa se refere a coisas menos importantes do ponto de vista dela, que não precisa cumprir para ser salvo. Bom, nunca havia parado para refletir sobre essa frase, mas agora eu o fiz e cheguei à conclusão que nós, seres humanos, professos cristãos, estamos sempre dispostos a obedecer o mínimo possível ao Deus que dizemos amar e servir. Ou seja, quanto mais coisas pudermos classificar como não essencial, melhor para nós. Uma coisa a menos com que nos preocuparmos, né? Porém, ao refletir, entendi que o único ponto de salvação que existe é Cristo. A palavra de Deus diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8-9. E a palavra de Deus diz mais: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, percebi que fora de Cristo não existe ponto de salvação. Sou salvo porque guardo o sábado? Não. Sou salvo por não adulterar? Não. Sou salvo por dar estudos bíblicos? Não. Sou salvo por não usar pinturas e roupas imodestas? Não. Sou salvo unicamente pela graça de Cristo. Mas por que Deus me pediu tantas e tantas coisonas e coisinhas? Ou pelo menos nós as classificamos assim? Vejamos o que ele nos pede. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1 e 2. Ora, sendo Deus o meu Criador, o meu Pai, onisciente e conhecedor do que o mal causa à minha natureza, Ele deixou orientações para nortear todos os aspectos da minha vida, e a obediência deve ser fruto do meu amor por Cristo e uma demonstração de gratidão, afinal, Ele mesmo declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. E para mim, ele se referiu a toda a sua vontade revelada. A razão fundamental dada na Bíblia para a obediência a qualquer um dos mandamentos é que eles são a expressa vontade de Deus para o seu povo. O chamado de Deus a uma incondicional obediência tem também o propósito de nos ajudar a vencer nossa autossuficiência e nosso egocentrismo. A submissão à sua vontade requer de nós o conhecimento de que Ele, como Criador e Redentor, tem a autoridade de definir o que é melhor para a nossa vida. A submissão à sua vontade é, essencialmente, um ato de negação do próprio eu, que é precisamente o que Ele pretende conseguir através da ordem. A obediência, então, é o resultado da salvação que Ele opera em mim, mas que também exige renúncia e sacrifício de minha parte, já que a minha carne milita contra as suas orientações. Sim, obedecer é uma forma de demonstrar amor e gratidão a Cristo, já que Ele não achou difícil demais fazer tudo por mim. Ele não se importou em tornar-se menor que um grão de poeira cósmica para me salvar. Ah, mas e eu? Eu fico procurando em qual ponto é preciso ou não obedecer ao Senhor. Acho difícil demais fazer certos sacrifícios por Ele, justamente por não entender nem mensurar o tamanho do sacrifício que Ele fez por mim. Digo que Ele não vai se importar
com os 5 minutos que eu extrapolo do pôr do sol de vez em quando lá no meu trabalho, que Ele não vai se importar com o que eu como ou deixo de comer, que Ele não vai me deixar fora do céu por umas pinturinhas, umas roupas imodestas, umas conversinhas insensatas, cenas impuras que contemplo ou uma mentirinha que eu conto de vez em quando. Queridos, por que essa indisposição da minha parte de ceder tudo a Ele? Por que eu fico escolhendo em qual ponto obedecer? Deveria tal atitude existir no coração que se diz entregue a Cristo sem reservas? Com muita frequência, a reação natural humana caída não está interessada em negar-se. Queremos ser nós mesmos, ser da maneira como somos. Mas o que o Senhor está declarando é que a maneira como somos hoje não é a maneira como Ele nos criou no início e que Ele está interessado em nos ajudar a sermos aquilo que realmente devemos ser. O que é o Evangelho? Como ele atua em minha vida? As boas novas do Evangelho são que Cristo morreu em nosso lugar, levando nossos pecados e culpas, a fim de sermos justificados pela fé nele. Podemos reivindicá-lo como nosso Salvador, mas o Evangelho também nos convida a reivindicá-lo como Senhor da nossa vida. E é importante recordar que esse senhorio não se restringe a uma experiência espiritual ou religiosa separada da realidade de nossa vida diária. Deve ele ser o centro sobre cada aspecto da vida, seja do nosso tempo, espaço, intelecto, recursos e também do nosso corpo. Então, o Evangelho deve operar em mim uma transformação completa, de dentro para fora e de fora para dentro, transformando todo o meu estilo de vida. E isso se demonstrará nas minhas escolhas diárias sobre como vou me comportar, sobre o meu jeito de falar, o que eu vou vestir, comer, contemplar, ler. Não é sobre Deus me proibindo, é sobre um caminho traçado por Ele que irá transformar meus gostos, me ajudando a fazer escolhas melhores e diferentes, de forma que serei regenerado à sua imagem, que foi destruída em mim por causa do pecado. Obras não têm a ver com justificação, irmãos, mas com santificação, com a regeneração da imagem de Deus em mim. Creio que essas ideias errôneas sobre obras e lei derivam de uma imagem distorcida de Deus e talvez o amemos menos do que professamos ou imaginamos. A verdade é que o enxergamos como um ditador e não como um pai. Porque entendemos os pedidos de Deus para nós como proibições, como prisão e não como sendo uma cerca de proteção de um pai de amor? Por que temos tanta dificuldade em aceitar que Deus também diz nãos, sendo Ele nosso Pai? Por que esquecemos que um Pai verdadeiro que ama também disciplina? Assim diz em Hebreus 12, 5-10. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 5-10. E a palavra de Deus diz mais: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Agora, tentemos imaginar a figura de um pai perfeito.
protetor e cuidadoso. Claro que este irá prezar pelo bem-estar de seu filho em todos os aspectos. Irá prezar pela sua segurança e integridade, desenvolvimento físico e mental, colocando limites que o protegerão de consequências graves imediatas e de consequências que trarão prejuízos a longo prazo. Ele irá orientar o seu filho para não pôr o dedo na tomada, visto que pode tomar um choque e morrer. E também orientará para que seu filho não coma doces, pensando no que isso poderá causar em sua saúde com o tempo. Mas nós, como fazemos muito bem o papel de crianças teimosas, escolhemos dar ouvidos apenas às orientações que claramente nos livram de consequências graves e imediatas, se bem que nem isso estamos fazendo mais, né? E teimamos em não praticar as coisas que parecem não ter consequências tão graves assim. Nossa visão é tão limitada e nos achamos mais sábios que um Deus eterno e onisciente, a ponto de classificar muitos de seus pedidos e regras como conselhos descartáveis. E temos a opção de obedecê-lo ou não. Nós temos essa opção, porque ele mesmo diz: aconselho-te, não obrigo-te, que de mim compres ouro, colírio e vestes. E a gente pode simplesmente não atender. Sim, ele nos dá essa opção. Não só nesse caso, mas em tudo que ele nos pediu, quanto ao cuidado com o corpo, com a modéstia, com o falar, com o contemplar, sempre dizendo assim: aconselho-te, lembra-te, não faça, faça assim, filho. Eu vi um vídeo numa página de feministas adventistas onde uma moça declarava alegremente e com fervor que agora sim ela tinha encontrado a verdadeira religião, que era fazer o bem, amar ao próximo e não um monte de regras sobre o que eu posso ou não fazer, sobre o que eu posso ou não usar ou vestir. Estranha essa fala, não? Como se uma coisa excluísse a outra. O mesmo Deus que pediu para fazermos o bem ao próximo é o mesmo Deus que pediu para abandonarmos o mundo e suas práticas. A palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Por que esquecemos com tanta facilidade que a verdadeira religião também é feita de renúncia e resignação? Vejamos um exemplo prático. As leis de trânsito e tantas outras leis, acaso não são para o nosso bem, para a ordem e preservação? Ora, por que ninguém para brigar com as placas de trânsito, já que elas estão impedindo a nossa liberdade de dirigir como bem entendemos? Agora, trazendo para a vida espiritual. Sabemos que o inimigo encheu a estrada da vida de perigos e atalhos que levam à perdição, mas Deus traçou um caminho seguro para nós. Se obedecermos às suas orientações, não nos perderemos no caminho. Mas como muitas vezes tratamos as placas de aviso do Senhor? Ah, isso aqui não é ponto de salvação. Ah, não precisa ser tão radical e cumprir ao pé da letra. E aí acontecem os vários acidentes no percurso das nossas vidas. Esquecemos que o inimigo das nossas almas encheu o caminho de perigos e atalhos que levam para a perdição, e o nosso Pai de amor precisou colocar muitas e muitas placas de pare, vire à esquerda, cuidado, perigo. Ah, queridos, o que seria de nós sem esse Pai de amor e infinita misericórdia? Por isso, eu devo buscar conhecê-lo melhor, e a partir de então, serei capaz de entender que os pedidos dele para mim são para me proteger do pecado e seus resultados. Tudo que Deus nos pede é porque Ele conhece nossa natureza e sempre quer nos preservar de algo. Muitas vezes não enxergamos as razões e choramos, batemos o pé, recusamos. No entanto, como crianças que somos diante de sua infinita sabedoria, nosso papel nem sempre será entender, mas simplesmente obedecer.
E ele apenas nos diz: filho, quando crescer, você vai entender. Eu só preciso confiar no meu Pai. Ele sabe tudo o que favorece ou prejudica o processo de santificação e regeneração de sua imagem em nós. Entendo eu que nosso Deus justo, de amor, levará em consideração a luz recebida e assimilada de acordo com as oportunidades e condições intelectuais de cada um. E com relação às coisas aparentemente pequenas, teria Deus sido injusto com Adão e Eva por terem apenas comido um fruto, algo tão pequeno? Teria Deus sido injusto com Moisés, deixando-o fora da Canaã terrestre por ter feito algo tão insignificante perto de tudo de bom que ele fez? Ou teria sido Deus injusto por rejeitar a oferta de Caim simplesmente porque este quis oferecer frutas no lugar de um cordeiro? Sabe, irmãos, temos uma ideia errônea da grandeza de Deus. Temos em nossa mente o Deus do macro, por ter ele criado um universo sem fim, imensurável. Então pensamos, um Deus tão grande não se importa com coisas tão pequenas. E nos esquecemos que o Deus do macro também é o Deus do micro. O Deus que criou o universo é o mesmo que criou o DNA, o átomo, e nisso consiste sua grandeza. Sendo ele infinito, ele se importou com um grão de poeira cósmica. Ele se importa comigo, ele se importa conosco. Então, seguro é viver de acordo com a luz que recebemos. E se você leu a palavra de Deus e viu ali sua vontade expressa, não procure desculpas, procure poder. E ele estará lá para te fortalecer e ajudar a vencer qualquer dificuldade. A vaidade, a exaltação própria, a sensualidade, a maledicência, o espírito crítico, a intemperança, o egoísmo, o orgulho, podem não ser vistos por muitos de nós em sua real malignidade. Mas, se pensarmos melhor, entenderemos que eles são a base dos piores males desse mundo. Sabendo da necessidade de atentarmos a isso, Jesus nos deixou a seguinte visão do futuro: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. E o Espírito de profecia diz o seguinte: a prática nos pormenores da vida, dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, é não raro olhada como coisa sem importância, assunto por demais trivial para que se lhe dê atenção. Mas considerando o que está em jogo, nada é pequeno quando ajuda ou estorva. Cada ato acrescenta seu peso na balança que determina a vitória ou fracasso na vida. Não é fácil obedecer. Não é fácil abrir mão dos nossos gostos pessoais, dos costumes enraizados, mas é tudo uma questão de tempo para formarmos novos hábitos. Deus vai completando a obra em nós. Quando o esforço humano está ligado ao poder divino, não existem impossíveis. Devemos lembrar que é a fidelidade nas pequenas coisas que nos tornará aptos para sermos fiéis às grandes. Não menospreze os pequenos pedidos do nosso grande Pai. Ele não é um ditador que proíbe, é um pai que protege. Oro para que eu chegue à maturidade de filha sua, a ponto de exclamar como Davi: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Como temos enxergado as orientações e mandamentos do nosso Deus? Qual a visão que temos dele? Fica aí uma reflexão. Os que consideram serem as leis divinas uma prisão são os que o enxergam como um ditador e não como um pai. Não é sobre um Deus que proíbe, repito, é sobre um pai que protege. Que você tenha sido abençoado e edificado com essa curta meditação de hoje. Lembrem-se de se inscreverem em nosso canal, de clicar no sininho para receber todas as notificações
para quando postarmos algum vídeo você possa então ser avisado. Deus te abençoe.